Bom dia, tudo bem? Ontem eu me dei um presente. Esse chapéu foi um presente que eu dei para mim mesmo. Quando cheguei na loja, não resisti a esse presente. Falei, vou me presentear hoje com um chapéu. Vamos lá. Sem esperança, o seu coração adoece. Se você não tiver dentro de você a esperança de que a sua vida vai mudar, certamente o seu coração vai ficar doente. E aí ele vai pulsar fracamente e você vai adoecer. Mas se você colocar esperança, se você tiver a certeza que o que você está passando hoje é simplesmente um degrau de crescimento para a sua própria vida, acabou. Você é o resultado certo. Mas precisa de estar sempre cheio o seu subconsciente de esperança, de fé, de certeza. Não vai falhar. Certa vez havia um homem que tinha um filho. E esse filho chegou na idade de estudar. E ele falou assim, ó, todos os meus filhos têm que estudar. E ele falou, você não vai ser diferente, você vai preparar para estudar. E quando esse menino chegou a hora de estudar, ele falou com ele, olha, não termine a sua vida como a minha. Eu não quero que você volte aqui mais. Porque o menino queria voltar lá para ajudar ele a arar a terra. Ele falou assim, não volta aqui mais. Entra na marinha, não aceita promessa, quebra a regra e seja um marinheiro. Não aceita menos do que isso. E aí esse rapaz foi embora. E chegando na marinha, ele por ser negro, a marinha o rejeitou. Ele escreveu 100 cartas para poder entrar na marinha. E ele obteve o sucesso, porque não desistiu. O segredo da sua vida é não desistir do seu propósito. O que acontece com as pessoas? Porque alguém no passado foi frustrado no casamento, a pessoa já entra no casamento como se ele não fosse dar certo. Ele vai dar certo. Por que não deu certo na vida do meu pai e da minha mãe? Por causa de escolha, por não permanecer e não ir na fonte certa. Por quê? Todo fabricante tem o resultado daquilo que você precisa. Se você quer resultado no seu carro da Ford, não vai na Mercedes, não vai ter resultado. Você tem que ir lá quem fabricou o carro. Então a mesma coisa, as pessoas não vão até a fonte. A fonte é o resultado que você precisa, é o seu pai. O seu pai não é esse que está na sua casa. Esse foi só o que te gerou. Porque a Bíblia afirma que antes da fundação do mundo, nós já estava pronto. Nós já estava em poder de descer para a terra. Mas Deus usou o seu pai e a sua mãe para gerar você. Ele não é o seu pai e a sua mãe, eles geraram você e eles deveriam treinar você para a vida, mostrar para você a verdade da vida. O que eles não conseguiram foi por falta de persistência, de procura o resultado, porque ir na fonte. E até o pai, pai, eu casei, o Senhor que criou o casamento, como fazer o meu casamento funcionar? Não, o que as pessoas fazem? Ouve a reclamação do outro, ouve a experiência do outro e fala, o meu também não vai dar certo. Se o do fulano não deu certo, e aí a mídia aproveita muito para bater nisso. Ela coloca aqueles autores que são pessoas que é referência para a sociedade como uma pessoa importante e eles separam, troca de marido, troca de esposa, uma hora e outra, todos os dias estão fazendo isso. E aí as pessoas colocam isso no seu subconsciente como se isso fosse normal. No reino de Deus não é. No reino de Deus tem solução. E todos os embaixadores e embaixadoras do reino de Deus, eles procuram a resposta na fonte. Como fazer para que o meu casamento venha a funcionar? Como fazer para que as minhas finanças venham a funcionar? Como fazer para que a doença não permaneça na minha carne? O que eu tenho que fazer? E aí ele vai te dar a resposta. Mas o que as pessoas fazem? Não dá importância para a fonte, não importa com a fonte. Somente quando não tem jeito, elas falam, ora por mim, pede alguém para rezar por mim. Não, filho, você tem que ter intimidade com a fonte. A fonte disse, no seu coração tem que ter esperança. Esperança é a certeza das coisas que não se vê e a convicção de que isso é o resultado que você procura. Você é o sal, você é que cura
cura todas as enfermidades e as coisas que acontecem na terra. É através do seu corpo, é através do seu subconsciente, é através da sua mente, quando você está conectado com a fonte. Mas quando você fica ouvindo o terceiro, você fica ouvindo as pessoas que se diz mais velhas, você deixa de dar ouvido à pessoa certa, que é a sua fonte, que é o seu pai. Então a experiência do seu pai não pode ser a sua experiência. Tem pessoas que estão com a vida frustrada porque acredita que o pai passou, ela vai passar. Não faça isso com a sua vida. O seu pai passou por falta de informação, por falta de persistência, por falta de buscar. Você tem como você buscar, tem como você ir até a fonte. O acesso que Jesus deu é para que nós possa ter acesso à fonte, ir até o Pai. Não precisar de intermediário, ir até o Pai. Como fazer o meu casamento funcionar? Como fazer as minhas finanças funcionar? Como fazer que a minha saúde se torne? Tendo acesso ao Pai. E aí você vai ter o resultado que você procura. Você não tem resultado se você não for até a fonte. O fabricante que te fez, se ele te fez, ele tem todos os detalhes. Ele não diz que é para você ir até a Maria, ou José, ou o Antônio, ou o Fernando, ou qualquer pessoa que seja. Ele disse: vem a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você for ao Pai, o filho te leva ao Pai, é o acesso, e aí você tem o resultado que você tanto procura. Então começa essa semana com o quê? Com a esperança no coração e a certeza que o resultado já está dentro de você. São as suas ações em direção às coisas e vai ter resultado. Aprenda sobre dinheiro. Não existe uma pessoa rica melhor do que você, elas são um ser humano como você, mas elas têm uma técnica que elas usam para que possa fazer o dinheiro multiplicar. Você tem que fazer pergunta. Você não pode aceitar da vida qualquer coisa, como se você fosse um lixo, porque você olha a multidão, as pessoas que não, fulano tá mais ruim, outro tá pior. Não, você tem o resultado que você procura, mas você tem que estudar sobre o assunto e aprender a fazer pergunta para que não possa ter o mesmo resultado das pessoas. Esse pai não aceitou o filho dele viver a mesma vida que ele viveu, viver uma vida inteira sofrendo, arando terra. Ele falou: não, você não vai fazer isso não, você vai cuidar da sua vida, você não vai voltar aqui mais. Então você tem que fazer isso com a sua vida. Não volte ao lugar que você aprendeu, venha para frente, aprender algo novos, aprender algo novo na sua vida, para que a sua vida possa ter o resultado que você tanto anseia, que dentro de você é uma sede de justiça, sede de ver resultado. Então esse resultado você vai procurar, vai ir para cima, e eu tenho certeza que você vai ter o resultado. Tamo junto, até depois do fim.